Hum. Pessoal, beleza? Estamos de volta no canal Ateliê do Osso. Depois dessas férias aí prolongadas, a gente acabou, cada um estava em um canto, e hoje nós vamos ter um episódio super especial, na qual o professor doutor Lucas vai falar um pouquinho sobre as férias dele. Lembra da tia Marilda na escola? Ele fez uma redação e ele vai falar sobre as férias deles, que foram muito interessantes. E nesse momento, o nosso fisioterapeuta não está aqui conosco nessa apresentação, porque provavelmente ele também está numa missão muito importante, dormindo. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele não está aqui. Então, Lucas, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que você passou nessa experiência maravilhosa desse fellowship? Vamos sim, queria agradecer a oportunidade que o Ateliê do Osso está me dando de falar das minhas férias, igual a redação da tia Marilda, né? Mas assim, pessoal, não é um vídeo aquele tio chato que quando voltava de viagem, a gente era pequeno, ele mostrava os slides da viagem, né? Chamava a família daquele saco. É para falar um pouco de medicina também, um pouco de fellowships, né? O contato que a gente pode ter com outros locais e ver como é que eles praticam a medicina, a pesquisa, os cuidados com a saúde, principalmente a medicina esportiva lá longe. Pode passar aí, Marcelo, por favor? Então, o programa que eu fiz, pessoal, é esse aí. É uma espécie de intercâmbio entre as grandes sociedades de ortopedia esportiva do mundo. Nós aqui somos da SLARD, a Sociedade Latino-Americana, e eu fui para a OSSM, que é a Sociedade Norte-Americana, junto com esses caras aí das fotos. Ó, tem o nosso padrinho, né, o mais velho, que vai ali controlando a galera, que é o Lúcio, lá de Curitiba, o Inácio, o argentino, e o Guillermo, do Peru. E foi uma turminha muito legal. Isso é quando terminou a gente recebendo os nossos certificados, depois de um mês de muita visita, muita coisa interessante e muita comilança. 6 quilos a mais, essa foto aí, em relação ao último vídeo do Ateliê do Osso. Pode passar. Então, gente, a primeira parada foi lá em Houston. E já foi uma experiência sensacional poder apresentar. Então, em cada local, a gente apresentava uma aula. Eu mandei alguns temas para eles e, por coincidência ou não, todos escolheram o mesmo tema, que é uma aula que eu vou fazer aqui para o Ateliê do Osso. Já tem algumas aulas sobre sistemas complexos, essa aí eu consegui condensar tudo numa aula mais curta. Então, são anos e anos estudando coisas diferentes aí, condensadas numa pequena aula para apresentar para o pessoal. E foi muito legal, essa aula foi muito bem recebida lá, foi surpreendente para muita gente que nunca leu sobre o assunto, e eu acho que nessa aí eu me superei, eu consegui encaixar muito bem, e ainda em inglês, né, o que torna as coisas um pouquinho mais complicadas, e tornar esse conhecimento dos temas complexos mais palatável e compreensível para todo mundo. Então, esse cenário aí se repetiu várias e várias vezes ao longo dessa viagem, à medida que a gente ia pulando de cidade em cidade. Era 3, 4 dias em cada local, visitando os laboratórios, centros de treinamento, hospitais, indo para bloco cirúrgico, né? E com a parte social, que foi excelente. Pode Ô, passar. Lucas, então na hora Diga. que você chegou aqui em Houston, primeiro aterrissou em Houston, você já chegou e falou assim: Houston, we have a problem. Foi exatamente. Foi no dia seguinte que a gente fez uma visita sensacional, pode passar aí, por favor, Marcelo, para a NASA. Um dos médicos que estava nos recebendo é médico de referência da NASA. Então, a gente fez uma visita behind the scenes, né, uma visita privilegiada com o crachá de médico para as instalações da NASA, com o objetivo muito de estudar o que os astronautas fazem para contrapor os efeitos deletérios do espaço, para poder suportar uma viagem. Então, esses caras são atletas. Eu não vou me adiantar muito, não, porque nós vamos ter um pequeno vídeo sobre isso aí. Tá? Então, esse slide é só um teaser mesmo para a galera nos acompanhar no próximo vídeo. Na verdade, o pessoal aí da NASA, ele sabia que o Ateliê do Osso a gente falava muito sobre exercício físico, processo de perda de massa muscular e força, e quando a gente citou aquele artigo do espaço, aí o pessoal falou assim, pô, tá vindo o brasileiro aí, vamos dar uma agilizada nessa Isso. visita, ficar melhor aí, né? Exatamente. Na verdade, eu fui escolhido para esse fellow, foi uma seleção, né, na América Latina, só por causa do Ateliê do Osso. Vai. Bom, e de lá, então, fomos para Albuquerque, uma cidade surpreendente, pequena, mas absolutamente linda, uma cidade crescendo muito nos Estados Unidos, tem muito setor financeiro, muito banco indo para lá, né? E lá é uma das sedes da NASCAR. Então, se o mundo assiste à Fórmula 1, os americanos assistem NASCAR, né? Que é uma coisa histórica dele. Esses carros aí são carros de passeio adaptados à velocidade, né? E uma coisa curiosa, Marcelo, é que isso começou a existir naquela época da lei seca, em que não podia ter álcool, então eles deixavam esses carros super tunados aí para poder encher ele de cachaça, no caso o uísque, né, e fugir da polícia.
Então, o NASCAR começou fugindo da polícia. E também vai ter um episódio especial, porque isso aí é muito interessante, o que esses caras fazem, como eles são atletas. Nosso querido Fernando chegou aí com cara de sono. Tá entrando aí. Fernando está entrando aí. Você concluiu sua missão, Fernando? Está com o microfone desligado aí. Concluí. Então tá jóia. Ô Lucas, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Rapidinho. Esses carros, qual que é a velocidade que esses carros chegam aí nessas corridas da NASCAR? Ah, cara, não é igual a Fórmula 1 que chega acima de 300, então, mas é por volta de 200 e tanto. Eles têm muito circuito oval também, né? No circuito oval esses caras voam. Uhum. E mas muito é uma boa acidente, pergunta. Né? Oi? É muito acidente, né? Muito acidente. Eu não sou um grande fã de motorsport, não, então algumas coisas não vou saber responder, mas eu sou um grande fã de medicina esportiva, né? Ué, mas então isso aí vai render um pequeno tema para a gente. Mas você não chegou lá e falou assim, pô, qual que é a velocidade que um carro desse atinge? Você não teve essa curiosidade? Ah, mas os caras falam em milha por hora, até você fazer as contas, né? Tá. Beleza, e aí, você estava carregando esse pneuzinho aí, é leve? Não, é pesado e a gente vê o esforço incrível que esses caras fazem. É bem pesado. Para manipular isso com rapidez é uma loucura. Mas nós vamos ter um vídeo sobre isso aí, não quero gastar muito, não. É mais um teaser aí para os próximos, enquanto nós ainda estamos no ritmo de quem está voltando de férias, né? E aí foi uma parada sensacional. Fomos para Filadélfia, uma das primeiras cidades e a primeira capital dos Estados Unidos, a sede da independência. Então, é uma das sedes da liberdade mundial, né? Porque a independência americana representou um grande ganho para a liberdade dos indivíduos no mundo inteiro. E eu tive o prazer imenso de apresentar essa minha aula, e eu tirei essa foto e ficou muito legal, porque o último slide da minha aula mostra um economista, que é o Charles Goodhart, né? E que tem muito a ver com o que eu falei de sistemas complexos e de antifragilidade. E onde que foi dada essa aula? Por acaso, o sistema hospitalar Rothmans, que estava nos recebendo lá em Filadélfia, junto com a universidade, tem um andar dentro do prédio do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. E que é uma coincidência maior, que é um charme maior do que dar uma aula que envolve economia, sistemas complexos e medicina, do que falar dentro do Banco Central da primeira capital dos Estados Unidos. Então, isso foi uma coincidência tremenda e, para mim, foi de arrepiar, né? Isso aí foi incrível. Pode passar, por favor? E a Filadélfia é uma cidade muito legal também, muito histórica, né? Bom, isso aí são os laboratórios dentro da Penn University, que é a cidade estadual, a Universidade Estadual da Pensilvânia. E aí é uma das coisas que nos deixa de queixo caído, né? Um andar inteiro para pesquisas musculoesqueléticas dentro de outros prédios, né? Aqui, por exemplo, tem uma foto, sim, à esquerda, aí, do Instituto Wistar. Quem mexe com áreas de biológicas, com certeza já fez alguma pesquisa ou já leu algum estudo com os ratos Wistar. É um tipo de rato que foi criado aí para se fazer pesquisas e testar medicamentos, testar técnica cirúrgica, testar um monte de coisa. E num prédio ao lado, então, esse super andar de laboratório, a cada corredor que a gente passa desses aí, tem um monte de japonês, chinês, indiano, americano, latino, fazendo pesquisa, e com aquelas máquinas milionárias que, se a gente tem uma na nossa universidade aqui, a gente já fica absolutamente encantado, né? Você passa em cada corredor, tem 3, 4 máquinas dessas, rodando pesquisa e rodando pesquisa. Isso aqui, por exemplo, a foto de baixo da esquerda, é uma perna de porco viva. Eles estão tentando descobrir como é que faz para manter um membro vivo o máximo de tempo possível fora do corpo. É uma pesquisa do pessoal da cirurgia de mão, para tentar manter uma mão amputada livre até poder fazer, livre não, viva, né, até poder fazer o reimplante. E a gente teve uma discussão com o pessoal, uma equipe só que está fazendo pesquisa sobre menisco. É isso que os caras estudam 24 horas por dia, uma equipe inteira, né? E é assustador ver o tanto de coisa que os caras já sabem, o tanto de coisa que eles estão desenvolvendo. E a moral da história aí da Filadélfia é que, se você não pode vencê-los, né, junte-se a eles. A gente não vai conseguir essa estrutura que esses caras têm nos próximos 50, eu acredito que 100 anos. Então, não tem por que brigar, vamos trabalhar junto com esses caras, né? Vamos nos treinar para estar lá com eles, treinar os nossos filhos para poder fazer estágio lá, para poder trazer conhecimento lá para a gente, treinar nossos residentes para trabalhar junto com esses caras, porque em termos de estrutura não há absolutamente possibilidade da gente chegar aos pés deles. Pode passar, por favor? E daí para Ohio State, na cidade de Columbus. Essa aqui é dentro da Ohio State University.
é talvez a maior estrutura de esporte universitário que os Estados Unidos têm. É absolutamente fantástico. O estádio, para eles, para futebol americano universitário, é o quinto maior estádio do mundo, cabe 130 mil pessoas. Isso aqui é o ginásio de basquete deles, imenso. Quem é o Mineirinho, quem é o Minas Tênis Clube perto disso aí? É de cair o queixo. Aqui sou eu fazendo a cesta, né? Eu não erro uma, né? Você sabe disso, né, Marcelo e Fernando? Uhum. Mas, assim, isso aqui é uma máquina de ergospirometria com uma super esteira moderna e a mesma máquina que a gente tem na clínica estava aqui, mas o fato é que isso está num cantinho, diante de uma estrutura absurda, né? Então, os caras estão pesquisando, os caras estão treinando os atletas em altíssimo rendimento, altíssimo nível, caras jovens que ainda não são profissionais, que, aliás, é até uma coisa interessante, que eles estavam me explicando lá, é que a estrutura deles é melhor do que da NBA, é melhor do que da NFL. E por quê, né? Se eles são universidade, eles não são profissionais nisso. Porque você atrai um atleta de nível profissional na NBA com grandes salários. Agora, você atrai um grande atleta de nível universitário com uma grande estrutura, porque ele ainda não é um profissional. Então, ele quer ir para a melhor equipe, para que melhor vai prepará-lo para a vida profissional um dia. É a mesma lógica da universidade. A gente vai para aquela que melhor nos treina, né? E não para aquela que paga mais, até porque não paga, né? E olha que legal essa fotinha do meio aqui, ó. Olha o nível de pesquisa dos caras. Eles criaram 3 ambientes aqui para os atletas, que tem essa aguinha aí, essa aguinha fica a temperatura corporal, aí você entra lá dentro, essa água é puro sal, tem mais sal do que o Mar Morto, então você não consegue boiar de barriga para baixo, você deita nela, ela te joga de novo de barriga para cima, toca uma musiquinha relaxante, com cromoterapia, fica as luzezinhas lá dentro, e eles têm alguns estudos mostrando que isso aí equivale a 6 horas de sono em termos de relaxamento. Que relaxamento eu não sei, né, Marcelo? Você que é um estudioso do sono. Mas que funciona para concussão cerebral, que é interessante para os atletas de futebol americano, né? E que, enfim, é um objeto de pesquisa também, e eles estão vendo dados muito interessantes em cima disso. A da esquerda aí é um laboratório de movimento. Pô, mas tem um salãozão vazio. É vazio nada, está cheio de câmera aqui, ó, como a gente vê em cima direito. Dá para ver. Uhum. Para filmar os movimentos. Tem uma câmera de cada lado e uma imensa aqui do lado ainda. Então, tudo que o atleta faz aqui, você vai vendo como melhorar o gesto esportivo dele, como resolver um vício de movimento pós-operatório, por exemplo. Desculpa a palavra, mas é um tesão isso aqui, gente, é uma loucura. Lucas, deixa eu falar um comentário aqui muito bacana. É o seguinte, nessa foto aqui de baixo, né? Você vê a esteira aqui onde que eles fazem o ergospirometria. Vocês estão vendo um rolo aqui de bicicleta para fazer o teste também na bike, né? No cantinho. E aqui, ó, né? Ou um Cybexon Biodex, né? Que é um aparelho de isocinética que custa $150 mil, né? Um aparelho para a gente avaliar torque e potência. Você vê que é absurdo mesmo a estrutura que a galera tem, né? O que você falou, um laboratório, não esse, tá? Mas um laboratório básico de marcha, de análise de marcha, em 2011 ele custava R$1 milhão, tá? Porque é o laboratório que eu fiz, que eu acompanhei lá na residência médica, ele custava R$1 milhão, ele tinha sido doado por um banco, tá? Mas não chega nem perto dessa estrutura. E definitivamente nessa foto aqui que você está arremessando a bola, dá para perceber que você já estava 30 minutos arremessando, ó, o tempo estava rodando, viu, Fernando? Aqui, ó, 14,44, ele não tinha feito nenhuma cesta ainda. Tá. Bom, e aí de lá para Albuquerque, que é uma outra coisa completamente diferente. Albuquerque é a cidade do Breaking Bad. Ainda tem o cartaz aí, Marcelo, atrás de você? Do Breaking Ali, ó, eu tô tentando achar. Cadê o trailer do Heisenberg? Então é onde é passado o Breaking Bad. E é uma cidade no meio do deserto, absurdamente sensacional. As casas, ao contrário do que eu esperava, eu pensava assim, os americanos chegam invadindo o deserto, transformando aquilo numa cidade americana padrão. Não, eles se adaptam ao deserto. Então as casas têm aquela arquitetura mexicana, antiga, aquela arquitetura de faroeste mesmo. A fotinha ficou meio longe ali, mas essa coisa uma isolada da outra. Essa foto do meio aqui, ó, isso é um jardim. O jardim é feito de arbusto seco no meio do mato, então eles fazem jardim de pedra e tal, para não gastar água, né? E estão muito isolados do resto do país, exceto, claro, por um aeroporto, né? Mas é uma cidade relativamente pequena, aí, cerca de 600 mil habitantes, e nem por isso a qualidade do serviço dos caras é pior, né? Então, o legal de Albuquerque foi ver como que um cara ou 2 grandes caras dispostos a trabalhar bem
conseguem montar uma grande equipe e ter um serviço de primeiríssima qualidade no meio do deserto. Uma cidade relativamente pequena, mas nisso eles se tornam referência do estado inteiro e conseguem ter as maiores estatísticas, por exemplo, de luxação do joelho. Inclusive o cara que nos recebeu aí, o Robert Schenck, que é um cara totalmente sensacional, acima da média em todos os termos que você pode imaginar, seja de ser uma boa pessoa, de boa alma e de inteligência e capacidade de trabalho, né? Ele é o criador da nossa classificação que nós usamos para luxação de joelho. Está aí, vivendo no meio do deserto, né? Montou uma super equipe e a gente vê que, apesar dos outros terem os melhores laboratórios e tudo mais, o que o material humano é capaz de fazer? E isso nos consola, porque nós podemos não ter a estrutura que eles têm também nos Estados Unidos, né? Mas se a gente for bom e a gente trabalhar direito, a gente consegue entregar para os nossos pacientes um serviço de primeira qualidade, com algumas deficiências tecnológicas, que a gente vai ter que buscar com eles quando necessário, né? Mas que uma parte muito pequena da medicina é tecnológica, né? A maior parte é capacidade de compreensão e trabalho mesmo. Pode passar o próximo, por favor? E daí acabaram as visitas aos serviços hospitalares, né? E houve um encontro, é o chamado Encontro Magellan, da Sociedade Magellan. Magellan, em inglês, é Magalhães. Então, foi dado esse nome em homenagem ao Fernão de Magalhães, português, a primeira equipe a conseguir dar a volta no mundo navegando. E por causa desse intercâmbio entre essas 4 sociedades do mundo inteiro, criaram a sociedade e deram o nome a ele. E a cada 2 anos essa turma se encontra. Quem já fez esse intercâmbio ou já recebeu, e agora eu faço parte da sociedade, tem direito de comparecer a esse evento, que é extremamente seleto. Foram cerca de 50 pessoas, 50 grandes nomes da ortopedia esportiva mundial estavam aí. E foi um prazer absurdo poder apresentar novamente essa aula na frente de toda essa turma extremamente seleta, né? E mais uma vez eu pude ver que esse é um tipo de conhecimento mesmo que, apesar deles serem os grandes caras, eles não têm, né? Então, é uma saída para a gente, que é brasileiro, não tem aqueles laboratórios, né? Estudar as coisas diferentes, tentar fazer as associações. Então, o cara que está muito focado, presta muita atenção naquela coisa que ele faz, né? Talvez a nossa possibilidade seja dar um passo para trás e abrir a visão diante de um cenário maior. Foi isso que eu tentei fazer lá, foi muito bem recebido, e vocês terão essa aula em breve. E há uns fotinhas aí do hotel sensacional, hotel fazenda no alto das Montanhas Rochosas, de altíssimo luxo, e que me custou, como essa viagem toda, $0. Tudo pago. Então, pode passar próximo, por favor. E de lá nós fomos, então, para o Congresso Americano, que acaba sendo o Congresso Mundial, né, de Ortopedia Esportiva. Eu e os outros fellows fomos apresentados lá para o Congresso inteiro. E aulas de altíssimo nível, poder rever e ver o que está acontecendo na ortopedia esportiva mundial, condensado em 3 dias, é absolutamente sensacional, mais uma vez, na cidade de Colorado Springs, que passa a próxima, é a cidade a cidade olímpica americana, o treinamento olímpico americano. Então, boa parte das equipes olímpicas de um monte de esportes diferentes estão sediadas lá, em Colorado Springs, e tem esse museu sensacional, o Museu Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos, em que a gente tem algumas demonstrações de como que a medicina e a reabilitação fisioterápica estão intimamente ligadas ao esporte, né? Desde o gesso aí da atleta que quebrou durante os esportes olímpicos e foi assinado por todo mundo esse gesso, lá tem grandes nomes assinaram aí, até a parte das órteses e próteses para os atletas paralímpicos, as cadeiras de roda, a parte de reabilitação e preparação física, né? Então é muito legal poder ver a história de grandes nomes do esporte ligadas ao que a gente tenta fazer e sabe fazer um pouquinho, né? Pode passar a próxima, por favor? E daí, de volta para o Brasil, tentar readaptar, né, esse nosso universo aqui, rever a família, aquela saudade imensa, foi quase 1 mês longe, né? Um dos filhos fez aniversário, minha mulher fez aniversário também, então cheguei aqui no meio da loucura, e esse é quase que um pedido de desculpas ao público do Ateliê Doce, porque é uma viagem longa, né? Uma readaptação complicada, ficou um monte de trabalho para trás. Estou fazendo minha pós-graduação de gestão também, e daí essa demora em voltarmos a fazer os vídeos para vocês, mas estamos de volta, pessoal. Agora é o compromisso de pelo menos 1 por semana novamente até o final do ano. Muito bom, muito interessante, né?
viver o primeiro mundo intensamente, né? Como que o pessoal faz pesquisa, como que a questão da seriedade, né? E investimento é muito interessante, porque eles recebem investimento de muitos lados, né? Para poder fazer essas pesquisas, né? Recebem. Marcelo, é Uhum. interessante isso. O americano ele não tem pudor em falar de dinheiro. Até pelo contrário, fala-se com orgulho, né? E você, talvez a principal maneira de dosar a capacidade, a qualidade de um pesquisador ou de um chefe de equipe de pesquisa é falar o quanto que ele conseguiu de verba. Fala assim, esse cara é um grande pesquisador. Há 5 anos atrás, ele conseguiu 20 milhões de dólares de verba de pesquisa. Tá, legal, mas e as pesquisas? Não, se ele conseguiu é porque as pesquisas são boas. Isso já fala, isso já é um grande demonstrativo, é o placar do jogo, né? Então, a verba interessa muito, a maior parte ainda é verba governamental, mas tem muita doação. Esses laboratórios, esses prédios universitários, todos têm o nome de alguém, o nome da família, né? Foi algum milionário que doou. E aí nós podemos entrar em brigas ideológicas, discussões de estudo, né? Mas o fato é que os americanos nos mostram que, algumas vezes, pelo menos, as grandes fortunas proporcionam grandes doações direcionadas a coisas que realmente funcionam, né? Não se doa para local incompetente, se doa para grandes profissionais, para grandes centros de pesquisa e de É, as, tratamento. as universidades têm muito disso. E uma outra questão muito legal que você conseguiu vivenciar aí nessa viagem, passando por esses centros, né, principalmente por essas universidades, é que o americano ele investe muito no esporte, né? Então você falou aí do esporte universitário, é muito rico, né? Principalmente foi na Pensilvânia que você Columbus, falou, Ohio. Ohio, Todos você são, tem mas esse é excepcionalmente rico, né? do estádio de futebol americano, o esporte, né, universitário do americano, eles geralmente são os atletas que vêm na, nos jogos regionais aqui da América, né? Qual que é o nome mesmo? Esqueci. E as Pan-americanos. Olimpíadas Pan-Americanos. E você vê que os universitários eles ganham mais medalha do que os profissionais brasileiros, né? Sim, E é muito interessante as pessoas investirem no esporte para conseguir, às vezes, uma bolsa, porque não são todas as universidades que são gratuitas, né? Acho que 90% das universidades americanas são universidades pagas, e aí você consegue uma bolsa para você fazer um esporte, para você ser um atleta, para você conseguir estudar. Isso é a associação perfeita para o desenvolvimento intelectual. Esporte, rendimento, descanso, e aí você tem o melhor exato. até a questão cognitiva, que a gente já fez até um vídeo desse aí também no ateliê. Muito Isso é legal. muito legal mesmo que você falou. Não existe a prática esportiva universitária sem você estar ligado a um curso, sem você passar de ano. Você tem que Uhum. estar cursando alguma coisa. E tem grandes atletas aí que se tornaram médicos. Os caras vão contando os exemplos para a gente, é muito legal. Bacana. Que legal, viu, Lucas? Vendo aqui, eu fiquei só admirando, assim, no sentido, toda essa sua vivência, viu? Parabéns. E também, eles também tiveram a experiência e a oportunidade de ter suas aulas, de, de ouvir de vocês, né? Você é um estudioso da área, uma pessoa que busca realmente esse conhecimento e que eles também usufruíram disso, eu tenho certeza, tá? Parabenizar por toda a experiência que você vivenciou aí. É, e é interessante, como o Marcelo colocou, ver o quanto eles, e você colocou também na sua apresentação, né, na sua vivência lá, o quanto eles investem, né? E isso vai impactar, né? Quando vai assistir as Olimpíadas, a gente só vê lá, Estados Unidos, pá, 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 em cima, né? Olha o resultado, né? O É, resultado, ele tá lá nas pesquisas e ele impacta realmente ali, né, na vida dos atletas, como você vê a Olimpíadas. Os caras estão em cima, né? Um investimento altíssimo e realmente dando resultados, Exato. frutos, né, o tempo todo nos esportes, em vários esportes, né? Em vários esportes. Mas eu acho que o esporte é um grande negócio, né? Todo mundo gasta Uhum. dinheiro com esporte, não é à toa que existe patrocínio, existem Olimpíadas bilionárias aí, né? Mas eu acho que, mais do que isso ainda, essa é a grande arma que eles têm contra a obesidade. 50% da população norte-americana está Assim, obesa, né? Mas quando a gente circula no campus universitário, quando a gente circula é, em certas regiões, nos próprios hospitais, a gente vê muito pouco obeso. A turma que está envolvida, que está próximo a esses locais, tem, talvez por exemplo, talvez por estrutura, né? Tem bons corpos, são pessoas muito saudáveis, né?
Então, eu não vi essa América obesa muito, eu vi uma América muito em forma, o que é legal, né? Mostra também a capacidade do esporte proporcionar saúde. Não, Marcelo, mas assim, eu não estou falando nem dos atletas, estou falando do enfermeiro do hospital, do paciente que chega. Você visitou centros dentro de uma área que se chama ortopedia esportiva, onde que a maior parte das pessoas estão tendo lesão secundárias ao esporte, tá? Mas eu estava também nos campos universitários, onde estudantes caminham por todos os lados, né? Sim, 50% da população obesa, acima de 75% da população americana já está no sobrepeso. Né? O consumo de açúcar e o consumo de alimentos processados é absurdo. E aí, eu até dou uma trucada no senhor Lucas Boechat, que quis fazer essa defesa maravilhosa, ele ganhou apenas 6 quilos numa viagem em um mês. Olha, Marcelo, eu fui numa viagem com tudo pago em dólares, com o real, o dólar valendo 5,50 mais ou menos. No câmbio é pior ainda, né? Se você for na casa de câmbio. Com tudo pago, e uma coisa legal que até remete ao que o Fernando estava falando. Os caras fazem questão de nos tratar como reis lá. Eu ficava, mas por que diabo me trouxeram um sul-americano para cá, tudo pago, passagem de primeira classe, e estão me levando nos melhores restaurantes da cidade, ou nos recebendo em casa com as melhores comidas que eles conseguem fazer, né? Eu e os demais colegas, é claro. E eu perguntava isso para eles. E eles falavam, primeiro, é um prazer imenso ter vocês aqui, é divertidíssimo, a gente adora os latino-americanos, alguns dos serviços fazem questão de falar, eu não recebo nem os europeus, nem o pessoal da Ásia Pacífico Sul. Eu só admito receber latino-americano aqui, são muito mais divertidos. E são grandes oportunidades de reunir e integrar as equipes deles. E tem muito a ver com o que eu estou estudando de liderança e gestão. Então, se você consegue trazer visitantes, você une a sua equipe para receber esses visitantes. Você passa a ter uma equipe mais coesa. O que tem muito a ver com o intercâmbio de estudantes. Eu fui um intercambista quando eu tinha 15, 16, 17 anos, né? E eu ficava vendo o que essas famílias estão nos recebendo, o que eles ganham com isso, né? Eles vivem junto a essa experiência que a gente vive, só que em casa. Então, para o nosso público aí do Ateliê do Osso, se vocês estão pensando em fazer intercâmbio, mandar os filhos de intercâmbio, ou melhor ainda, receber intercambistas em casa, tem essa capacidade, né, essa viabilidade, façam. É uma experiência tremenda que você pode viver no exterior ou você pode viver na sua própria casa. E aí, Marcelo, como é que eu não vou engordar 6 quilos? Comendo e bebendo do bom e do melhor, em obrigação. Então, aí a gente volta àquele problema, o ambiente faz parte do problema. Tá? Já perdi 2 quilos. Tá, 2, faltam só 4 que você encontrou aí. Estou pensando em ficar com 3, não ficou mal não, eu estava muito magro. Maravilha, pessoal. Então, no nosso próximo episódio, nós temos 2 aulas ainda, 2 apresentações que o Lucas vai fazer aqui para a gente. Nós vamos falar um pouco sobre força e a questão da NASA, né? Como que é esse investimento, que ele já deu uma prévia, né? Ele fez o teaser aqui para vocês, mas ele deu uma prévia para a gente conversou muito pelo telefone, que é muito legal, e nós vamos falar sobre a NASCAR também, tá? Falando sobre voltar o papo exercício de alta intensidade, que ele vai botar um novo ponto, sempre aqueles pontos fora da caixa, né? Para a gente começar a falar assim, cara, interessante esse ponto de vista. Para vocês curtirem. Não esqueçam de dar o like para quem assistiu esse vídeo no YouTube. E só um comentário aí, que eu cheguei bem nesse momento, né? Até peço perdão aí aos ouvintes, ao público. Foi bem na parte do carro, né? Onde todos vocês dois sabem que eu tenho um total domínio depois de um ano que eu tirei essa carteira, né? Então, é onde eu quero ver essa velocidade aí. E outro ponto, viu, o Lucas, você citou lá o Magalhães, que eu falo português, eu falei, na minha mente veio Antônio Carlos Magalhães, eu falei, não é possível que o baiano. Fernão de Magalhães, pelo eu falei, não é possível, não. Eu tô quase aqui, ó, quase. Viu? O baiano, é baiano demais, meu Deus. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Até a próxima. Valeu.